Vamos falar aqui do terceiro ponto, o porquê que isso provoca na mulher essa sensação de, não, de ficar sem saber o que fazer, o que falar. Né? Eu já falei de dois pontos principais, mas eu vou falar também de outros pontos que são principais também e que isso provoca em muitas mulheres, né? Botei aqui um monte de interrogação, né? Que a cabeça de muitos pré-adolescentes, adolescentes, fica sem saber o que fazer, né? Porque acaba que a pessoa se fecha, não fala, fica tímida, fica desesperado, foge da outra pessoa e a pessoa está tentando se comunicar com aquela pessoa ali, com aquela pré-adolescente, adolescente, aquela jovem adulta, mas ela não abre abertura para comunicação, né? Então, tipo assim, a cabeça fica a mil, né? De muitos jovens adultos, um pré-adolescente, adolescente, porque a pessoa ela não sabe o que fazer, ela nunca foi preparada para esse momento, né? E se o corpo biologicamente não responde ao sinal, os desejos dela da carne, então ela também não vai se abrir com tanta facilidade, né? Então vamos falar sobre isso, que é uma coisa que marcou muito minha época da minha pré-adolescência, nem tanto pré-adolescência, né? Mais criança, né? Porque minha pré-adolescência estava com a cabeça lá em outras coisas. Mas vamos falar sobre isso, né? Um motivo que gera muita instabilidade, um dos motivos mais que eu considero principais, principal corrigindo aqui, é a falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento cria uma instabilidade emocional e psicológica muito grande mesmo. E muitas vezes é colocado o estudo, né, que nada mais é do que um trabalho, né, porque é uma preparação para o mercado de trabalho, como uma solução, né, ou como um objetivo que deveria ser seguido e menos relacionamento. Eu vejo que isso é um problema, porque tipo assim, a pessoa também tem que se expressar, a pessoa também tem que falar, tem que dialogar. E se ela não expõe os seus pensamentos, suas ideias, aquilo que ela vê na sua visão de vida, ela sempre vai ser aquela pessoa tímida, envergonhada, sem jeito, sem graça, sem expressão. Por quê? Porque ela nunca, de fato, de verdade, ela foi uma pessoa que expôs o seu pensamento e nunca teve força para bater de frente. Então ela pode ser até no futuro uma mulher submissa, de uma certa forma, como já vi em muitos casos, que vai aceitar tudo que o seu companheiro ou os outros falar, simplesmente em nome da vergonha da timidez. Entende? Então eu já vi alguns casos que pessoas que baixavam a cabeça porque se sentia vergonhada, ficava sem jeito. E é uma falta de força de lutar por aquilo que acredita, aquilo que crê, aquilo que é o pensamento dela, a sabedoria dela, né? De fato, de verdade. Então, isso, a falta de conhecimento é uma das coisas que gera muita instabilidade em muitas jovens, entendeu? Pré-adolescente, adolescência, de uma forma que a pessoa se fecha, dá pressão alta, fica nervosa, fica desesperada. Por quê? Porque não atingiu o conhecimento suficiente para interagir com outras pessoas, para se comunicar, para dialogar, para conviver. Ou seja, tem medo do que os outros possam fazer, né? Sem entender a grandeza dela, do pensamento dela, da reflexão dela, do ponto de vista dela, que pode ser um ponto de vista revolucionário, mas por medo da rejeição, isso faz a pessoa ficar fechada, bloqueada, incomunicável com muita gente, né? Então, muitos pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, até adultos, ficam sem saber o que fazer, porque está tentando comunicar, mas a pessoa não responde, né? É, fica a falta de intimidade também da comunicação, da fala, o desespero, a instabilidade, como já tinha falado, o pavor, a falta de opinião, o medo e até aquela linguagem, né, dos funkeiros, né, bateu neurose, né? Tudo isso pela instabilidade emocional provoca dentro de uma jovem, né? E se isso não for tratado, ela vai ser sempre uma pessoa fechada, né? Uma pessoa que vai ter dificuldade de se comunicar, vai ter dificuldade de dialogar, vai ter dificuldade de conhecer
as coisas. Por quê? Porque pessoas que se permitem, né, que aquilo que os outros pensam passa a ser uma verdade, né, e não luta por aquilo que acredita, né. Barulho, gente. Não luta por... Olha que são quase meia-noite, né. Não luta por aquilo que a pessoa acredita, né, aquilo que a pessoa, de fato, de verdade, crê que é certo, que é aquilo que é certo, né? Então isso cria uma estabilidade emocional, psicológica, física. Por quê? Porque é uma pessoa que não luta por aquilo que vê que é o certo, que é o correto, né? Então isso cria, de uma certa forma, uma pessoa mais fechada, envergonhada, até por coisas bobas. Eu já vi muitas adultas, mulheres adultas, por coisas assim que eu vejo que, pô, não tem por que ser assim, não tem por que reagir dessa forma. E muitas que ainda assim carrega o traço, né, desde de criança para adolescência, de vergonha, né, de timidez, né, de ficar sem jeito porque nunca bateu de frente, nunca de fato de verdade defendeu seus pontos de vista, defendeu as suas convicções, defendeu aquilo que ele via que é certo e errado, e simplesmente se resguardou, ficou quieta. E aí eu vejo em algumas mulheres adultas esse traço mesmo de, de que o pensamento das pessoas, de outras pessoas, influencia essa pessoa, né? Eu vejo muito isso, né? Bom, vamos falar sobre a questão da comunicação, né? A comunicação, que esse é o problema de muitos jovens adolescentes. Ó, barulho de novo, gente, me desculpa, mas já é quase meia-noite, não tem nem como eu falar que eu não fiz o vídeo assim um horário mais menos barulhento, porque já são quase próximo perto de meia-noite aqui, né? Vamos falar aqui quando uma mulher ela se fecha, tá? Ela se fecha, ela se tranca por, por questões de incapacidade, por questão de medo, por questão de vergonha, por questão de... Esse vídeo vai ficar muito longo, né, gente? Olha, eu vou ter que dividir em duas partes, né? Mas vamos lá, né? Porque é um vídeo também muito importante, né? O problema quando uma jovem, uma pré-adolescente, adolescente, uma jovem adulta, ela não tem uma opinião própria, evidentemente, né? A falta de um preparo, a falta de uma comunicação preparada, uma instrução, uma convivência, é que esse comportamento faz essa pessoa ficar fechada. Eu me lembro que quando eu era bem jovem, eu via muitas pré-adolescente e mais um pouquinho adolescente, de pessoas que tinham muita vergonha, né, de falar, de se expressar, de dizer aquilo que pensa em relação àquilo que o coletivo poderia pensar, reagir e ver. Então tinha muita dificuldade. Então muitas vezes essas meninas naquela época, né, já são já hoje adultas, até mãe provavelmente, quanto mais tentar se comunicar com elas, mais ela se fechava. O problema da instabilidade ela é terrível. Ao ponto, né, que talvez esse também tenha que ser falado, que ela entra numa crise de desespero e aquele que está tentando alguma coisa com ela passa a ser como se fosse um demônio. Mesmo que ele não fez nada de errado. Porque ela fica tão desesperada, tão instável, tão envergonhada, que parece que aquela pessoa que está perto está batendo nessa pessoa, está agredindo. E simplesmente por ela não saber se comunicar, né, saber dialogar ali, saber interagir com um jovem adulto, né, ou até um pré-adolescente, se cria uma atmosfera que o cara está batendo na pessoa. E simplesmente é ela que não está sabendo falar. Então acaba tendo muito mal entendido e muito constrangimento pela inabilidade, né? Ih, de novo. Pela inabilidade, pela falta de
de intimidade, né, de comunicação, de fala, dessas coisas, das muitas pré-adolescência e adolescência, na convivência, na interação, no diálogo, na forma como vai administrando ali a convivência, né, de fatos de verdade, e pode criar até uma sensação de um adulto realmente entender que aquela pessoa pode estar sendo agredida, que pode estar tentando passar do limite, né, que pode estar avançando no sinal em alguma coisa mais íntima, e muitas vezes simplesmente porque ela não sabe se expressar. Então eu vi muito quando eu era mais jovem, muitas situações de mal-estar, de desentendimento, no sentido que o que estava acontecendo era uma falta de comunicação, uma falta de diálogo ali, não conseguia falar a menina, mas se passava ali como se fosse que o jovem ali estava tentando alguma coisa a mais, sendo que ele estava só tentando se comunicar e a pessoa se fechou, não sabia se expressar, não sabia se falar, dava o desespero naquela pessoa, porque a externalidade ela nunca foi criada para ser uma pessoa comunicativa, uma pessoa que dialoga, sempre foi criada ali como se fosse uma questão hierárquica, né, no caso, né, e criava um mal-estar. Até explicar a situação, o jovem adulto, no caso, ou até o oposto também, já aconteceu, ele ficava numa situação muito numa corda bamba, né, porque o que um adulto poderia interpretar, e que na realidade é simplesmente a pessoa não ter coragem, né, não ter ali força para poder dialogar com uma outra pessoa, geraria mal interpretação. Então isso aconteceu muito mesmo, por isso que eu fiz esse vídeo com uma segunda parte, porque a inabilidade, né, a falta de preparo, a falta assim de interesse, né, de fato de verdade, criava uma inabilidade daquela menina, daquela jovem adulta, pré-adolescência, de interagir com outros seres humanos, né? Até hoje deve acontecer isso, né, gente? Que é a hipersensibilidade. Meia-noite. Entendeu, gente? Então, esse acontecia muito. Agora, o porquê que muitas vezes, agora eu vou dar o diagnóstico aqui de tudo isso que eu estou falando para vocês. Por que isso muitas das vezes acontece com muitas meninas, pré-adolescente, adolescente e até jovem adulto e adulto, né? O que de fato de verdade faz ser assim muitas mulheres, né? Eu já falei algumas respostas, evidentemente, ao longo desse vídeo, mas a minha conclusão. Fogos, meu Deus do céu, meia-noite, né? Vamos lá, gente, desculpa aí, tá? O que faz muitas vezes as mulheres de fato de verdade ser assim, né? Tá? Esse é o meu diagnóstico no meu ponto de vista, né? No meu ponto de vista, é a falta da participação, evidentemente, do pai e da mãe. Esse é o meu ponto de vista. Mas também, o meu ponto de vista, é a ausência da pessoa acreditar, crer naquilo que ela vê que é certo, aquilo que ela vê que é correto, né? Essa ausência de força, de firmeza de pensamento e de verdade cria uma adolescente, uma pré-adolescente, uma jovem adulto, uma pessoa muito instável internamente, emocionalmente, psicologicamente, e que muitas das vezes acaba se fechando, né, porque ela não sabe se expressar, ela não sabe dialogar, ela não sabe ali interagir com os outros seres humanos, e às vezes, muitas vezes o coletivo acaba pegando no pé dela também, isso é importante ser falado. Então, a falta de fato de verdade da pessoa lutar por aquilo que acredita, né? Brigar por aquilo que ela crê que é o certo, que é o correto, isso fragiliza muito emocionalmente e psicologicamente. Lógico que a participação do pai e da mãe pode ser até um fator de que essa pessoa vai ser uma pessoa envergonhada, tímida, sem jeito, sem firmeza, porque a próprio pai e a mãe não está ali para
para poder mostrar para ela que, olha, não, você tem que ter sua opinião, você tem que ter o seu pensamento, você tem que ser você mesmo, independentemente se tem pessoas que não vão aceitar você, mas você tem que ser você mesmo. Ou seja, criar não só uma resistência, mas uma identidade da própria pessoa, né? De ela ter aquela característica que vai ter pessoas que não vão gostar dela, mas vão ter pessoas que vão gostar dela, vão amar, e entender que nem todo mundo vai agradar 100%. Então, essa falta de crer, de acreditar, de confiar naquilo que ela vê, que aquilo que ela acredita, torna muitos seres humanos instável, muitas vezes desesperados, com falta de intimidade de fazer as coisas, com falta de habilidade para fazer as coisas, perdidos. E que muitas das vezes, como já falei anteriormente, pode até criar uma situação que está tendo uma dificuldade de um de outro se comunicar e as pessoas interpretar que é uma outra coisa. Então criar um embaraço, né, um transtorno muito maior. E assim, eu vi muito esse tipo de situação quando eu era bem mais jovem, até hoje acontece, tá? Mas eu vi muitos jovens se aproximando, muitas vezes ficava desesperada, não sabia o que fazer, não sabia o que falar e estava em pânico. Talvez essa é a palavra que faltou também. Por quê? Porque ela nunca foi ensinado a dialogar, conviver, a interagir e ser participativa, e isso aí criava sempre uma má interpretação de outras pessoas que não tem nada a ver, é simplesmente a pessoa não consegue se comunicar com esse ser humano. Bom, espero que esses vídeos ajudem. Devo dividir em duas partes, né? Mas eu sentia que precisava dar uma esclarecida, dar uma clareada para vocês entenderem, tá, gente? Fui, gente.